Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 101 desse seu podcast, Caçador de Fantasmas, Exorcizando Demônios. Sou Danilo Batista, o seu padre da vez, e estamos diretamente, como sempre, falando sobre o Pittsburgh Steelers, de fambonanet.com.br, do Spotify, do iTunes, ou da igreja mais próxima, quem sabe, né? Para fazer esse programa de hoje, esse programa místico, esse programa lendário, tem a presença de Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, ouvintes. Foi bonito? Não, mas a gente ganhou. E o que importa é isso. O que importa no final é sair com os 3 pontos. Claro que você, ouvinte, tá louco para saber como é que foi, na nossa visão, esse Pittsburgh Steelers 17, New England Patriots 10, jogo no Heinz Field, semana 15, vitória, matou finalmente o dragão, teve a sua cabeça cortada. O problema é que quando você corta uma, nasce mais duas, mas não tem problema. A gente ganhou o jogo, conseguimos nos manter na liderança da divisão, e a gente vai falar muito sobre essa partida. Como essa partida foi muito boa, foi muito revigorante, é claro que a gente vai começar com destaques positivos. Pode começar por você, Germano. Bom, eu tenho alguns destaques positivos, não vou citar logo o óbvio, então vou para um cara que todo jogo vem se destacando, um cara que a torcida inteira gosta, uma escolha maravilhosa de primeira rodada no draft, então não poderia ser outro que não seja o TJ Watt. O TJ Watt é uma estrela em ascensão na NFL, pelo menos eu acredito nisso. É um cara que ele sempre está conseguindo botar a pressão no quarterback adversário. Talvez essa pressão não se traduza tanto em números assim, ele devia estar com mais sexo do que ele está na temporada, mas se fôssemos medir a questão do impacto dele na nossa defesa, eu acredito que ele seja atualmente o jogador mais importante. O Brady sofreu muito, mas sofreu muito com ele durante o jogo, inclusive a interceptação também foi graças a uma pressão dele, e que acabou apressando o passe do Tom Brady, e enfim, 3 tackles, um tackle for loss, que é quando ele atinge o jogador que está com a bola antes da linha de scrimmage, um sack e 3 quarterback hits, ou seja, um ótimo jogo do nosso TJ Watt, e por isso meu primeiro destaque positivo é para ele. Muito bem, o TJ Watt é muito feliz assistir o desempenho de TJ Watt, não apenas nesse jogo, como na temporada, como na carreira. Ele é o primeiro dos Steelers em muito tempo que chegou a 18 sacks nas 2 primeiras temporadas. Acho que a gente há muito tempo sentia falta de ter um pass rusher de alto nível, e é isso que TJ Watt está entregando. E aí, nesse momento, quando você avalia, pouco importa se é porque tem aquelas blitz exóticas, que Keith Butler ama chamar, mas quando, em geral, você tem o melhor edge rusher do time entregando consistentemente, geralmente a blitz não faz tanta diferença, porque ele está sempre com a atenção da linha ofensiva. Em termos comparativos, você nunca vai ver uma linha ofensiva deixando de dar atenção pro Khalil Mack. Então, quando o TJ Watt tem sempre atenção, e ele sempre tem atenção durante o jogo, e mesmo assim ele consegue entregar, você nota o nível de pass rusher que ele tá jogando. O meu destaque positivo para abrir também é muito óbvio. Também é um jogador jovem do nosso time, calouro Jalen Samuels. Tá com essa bomba na mão de sair o cara que no começo da temporada era o running back número 3, porque afinal ainda existia a esperança do intragável voltar para Pittsburgh. Não voltou. James Conner assumiu o cargo e assumiu como um feature back, como running back que vai carregar o time durante o jogo inteiro. A taxa de utilização de James Conner era coisa de 95% das corridas eram na mão dele. E aí sofreu aquela lesão. A gente pode também muito fortemente atribuir ao pacto que existe envolvido com esse time que a gente venceu, mas aí Jalen Samuels foi lá e conseguiu, em 19 carregadas, 142 jardas corridas. Isso é um número assustadoramente alto. 142 dividido por 19 dá 7.4, quase 7.5 jardas corrida. O Patriots contra o Dolphins já não tinha conseguido parar o jogo corrido, e mesmo assim
o Steelers entrou para esse jogo com o Jaylen Samuels forçando e conseguindo corridas. Ele deu entrevista depois do jogo dizendo que nunca na carreira inteira dele ele teve uma carga de utilização tão alta. Jaylen Samuels em high school, em college, ele era uma offensive weapon. Aonde precisava, ele estava jogando. Se precisasse de um wide receiver, ele estava lá. Se precisasse de um tight end, ele estava lá. Se precisasse de um running back, ele também estava lá. Chegou ao ponto do fantasy do Yahoo ter um bug que o Jaylen Samuels, mesmo jogando como running back, podia ser escalado na posição de tight end. Não sei se eles corrigiram depois. Então, era a arma forte dos Steelers e ele foi fortemente utilizado. O Steelers não abandonou o jogo corrido o tempo inteiro, talvez inclusive o placar tenha ajudado isso a acontecer. Então 19 carregadas para 142 jardas é excelente, fora 2 recepções para 30, o que coloca ele com um pezinho ali nas 200 jardas de scrimmage. Vou já emendar, menção honrosa também, eu vou destacar uma menção honrosa para a linha ofensiva, nessa questão do jogo corrido. Sim. Como você falou, ela abriu vários e inúmeros espaços para o Jaylen Samuels, que, claro, teve seus méritos, mas a linha ofensiva simplesmente doutrinou nesse aspecto do jogo, seja com o Le'Veon Bell, seja com o James Conner, seja com o Jaylen Samuels, a linha ofensiva sempre faz o trabalho dela, é impressionante. Temos uma das melhores linhas ofensivas da NFL, isso aí pra mim não existe dúvida. Bom, passando esse ponto, vou dar mais um destaque, que vai para o James Washington. Cara, olha, como eu acabei de falar, assim, ninguém acreditaria que o Jaylen Samuels teria o melhor jogo de um rookie em questão de jardas terrestres na história dos Steelers, justamente contra os Patriots. Ninguém acreditaria nisso antes do jogo. E eu também tenho certeza que ninguém acreditaria que o James Washington lideraria, na verdade, o time em jardas recebidas, justamente contra os Patriots, e estando ambos, o Antonio Brown e o Juju Smith-Schuster em campo. Então, também foi difícil de acreditar, mas aconteceu. Foram 65 jardas em 3 recepções. E o mais impressionante, recepções difíceis dele, especialmente a primeira ali no comecinho do terceiro quarto, e uma segunda para poucas jardas, para 4, 3 jardas, se eu não estou enganado, no qual o Big Ben confiou totalmente nele, mandou uma bola no terceiro andar, ele pulou e fez a recepção. Foi muito parecido com a recepção que ele fez na pré-temporada, onde o hype dele estava absurdo também. E eu tenho certeza que quando ele realmente pegou a bola e botou os 2 pés no chão, no gramado, ele deve ter gritado: "Essa é pra você, Caio!" Eu tenho certeza. Então, fica aí esse ponto positivo pro James Washington, que me surpreendeu. E espero que ele continue nessa toada, que ele continue que ele pense, que ele continue nessa toada, que ele continue com esse desempenho para os próximos jogos, porque vamos sim precisar dele. A gente falou bastante aqui dos jovens, o meu segundo destaque é para um veterano, Joe Hayden. Acho que a partida da vida dele, acho que eu nunca vi um homem tão feliz, esse cara tão feliz quanto foi ele saindo do jogo. Uma interceptação, retornada para só 2 jardas, mas uma interceptação num lance absurdamente lindo. Ele tá no meio só do Julian Edelman e do Rob Gronkowski, vai no segundo andar, pega a bola, porque ele conseguiu antecipar bem a rota. Foi uma rota que a transmissão mostrou bem, repetidas vezes. O Tony Romo comentou bastante, que você consegue ver pelo ângulo do Brady lançando, que ele tem a visão que o Gronk está se movimentando e vai ficar livre. Só que ele não como tem uma rota, provavelmente do Edelman vindo do outro lado, ele não consegue ver que o Hayden está passando para chegar entre os dois. E aí o Hayden antecipa, salta, pega essa bola, maravilhoso. Uma grande interceptação, além de ele ter tido 12 tackles combinados, o que é o dobro do segundo lugar, Terrell Edmonds e Sean Davis. Os 8 solo são quase o dobro do segundo lugar, o Mike Hilton teve 5. Partida espetacular, absolutamente espetacular de Joe Hayden. O cornerback elite que a gente contratou, ele entregou num grande jogo. É isso que você espera dos grandes veteranos, que na hora que aperta a situação, ele assuma e carrega o time, e foi isso que ele fez. Perfeito. O Joe Hayden é o principal nome da nossa secundária, teve um jogo simplesmente maravilhoso, que teve seu ápice na interceptação, que inclusive rendeu
uma das fotos mais bonitas que eu já vi dos Steelers, sem brincadeira nenhuma. O jeito que a foto foi tirada, o jeito que ele subiu, ainda mais, como você falou, Danilo, entre o Edelman e o Gronkowski. Então, belíssima lembrança. Eu não tenho mais pontos positivos, na verdade eu tenho apenas mais uma menção honrosa que eu gostaria de fazer. Ficando nessa questão dos veteranos, eu gostaria de destacar também o trabalho do Eli Rogers, e vou dizer o porquê. Apesar dele não ter tido, na verdade, uma performance gigantesca, que você fale muito bem e tal, afinal de contas ele apareceu pouco no jogo, mas para um cara que estava jogando pela primeira vez na temporada, que acabou de sair do Injury Reserve, acredito que seja isso, na verdade, não tenho certeza, mas um cara que voltou para a equipe agora, para o roster principal agora, o Big Ben confiou nele, afinal de contas, o Big Ben tem uma certa confiança no Eli Rogers das temporadas passadas. Foram 4 passes na direção dele com 4 recepções para 20 jardas. Uma pessoa que olha apenas os stats do jogo quer dizer, não foi nada que chama muita atenção. Mas por todo o contexto, por ser o primeiro jogo da temporada, enfim, por ser contra os Patriots também, e pela confiança que o Ben tem nele, fica aí a menção honrosa para o desempenho dele nesse jogo. Pois é, maravilhoso. Me deixou muito, muito satisfeito que o seguinte, apesar do baixo desempenho dos recebedores em termos de jardas, James Washington foi o melhor com 65, Antonio Brown 49, Juju 40, Eli Rogers 20, Vance McDonald 13, Ryan Switzer 9, Jesse James também 9 jardas, e o Jalen Simmons com 30. Isso é um número bem, bem baixo. Sim, o Ben teve 235 jardas aéreas. Mas essa distribuição mostra para mim, pelo menos, que o corpo de wide receivers dos Steelers está montado do jeito que a front office precisa que ele esteja montado. Explico. Antonio Brown é a estrela máxima da franquia, é o cara que vai receber muito dinheiro. Mesmo que o garantido dele não seja alto, ele vai receber muito dinheiro. Para você ter dinheiro para pagar o resto da equipe, quem está abaixo do Brown no depth chart de wide receiver, ele tem que produzir recebendo pouco. Então, Juju está em contrato de calouro e está entregando um desempenho absurdo, ele tem mais jardas do que o Brown na temporada. O James Washington está sendo trabalhado, ele não está sendo tão usado, tá em trabalho, não dá, pra mim pelo menos não dá pra julgar o nível dele ainda, mas Ryan Switzer tá sendo um cara que também tá em contrato de calouro e é muito sólido, então você já tem aí 4 jogadores que 2 estão produzindo elite, um tá produzindo com solidez e um tá sendo trabalhado. Pô, você também não precisa esperar que teu wide receiver 5, 6 comece a te entregar grande produção, aí não tem nem quantidade de targets suficiente para isso, principalmente porque os Steelers correm muito. Então, a montagem desse corpo de wide receivers tá num nível que eu tô achando fantástico. E se você incluir, Danilo, também nessa questão dos wide receivers, os tight ends, fica melhor ainda. Exatamente. Vance McDonald está entregando um desempenho que para tight end está muito, muito interessante. E aí, quando você vai enfrentar o New England Patriots, que tradicionalmente se foca em queimar a tua principal arma, e o Bill Belichick deu diversas entrevistas, ou falou diversas vezes durante a coletiva dele da semana, que uma dupla como Antonio Brown e Juju você não encontra todo dia. Se não me engano, a fala exata dele era que é raríssimo, tem time que luta anos para ter um wide receiver de elite, e os Steelers nesse momento tem 2. Então foi muito claro que o Patriots entrou no jogo para travar esses 2, para travar o jogo aéreo. O Antonio Brown estava sempre acompanhado, geralmente pelo Stephon Gilmore, e com a ajuda de safety, o Tony Romo comenta, cara, é muito bom assistir jogo com o Tony Romo, ele ilustrava o tempo inteiro, preste atenção, esse safety tá dobrando a marcação do Antonio Brown, preste atenção nesse safety aqui embaixo, ele tá de olho no Brown, o tempo inteiro. O J.C. Jackson, que é corner calouro do Patriots, tava o tempo inteiro no Juju, então eles fizeram essa marcação homem a homem muito apertada, que era para forçar os Steelers. Se você quer ganhar o jogo, você vai ganhar com McDonald, Jesse James Washington, Switzer, com Jalen Samuels, já que eles estavam tendo dificuldade para parar a corrida, você vai ter que ganhar em cima desses caras. E a defesa deles até correspondeu, porque além de 2 sacks, 2 interceptações do Ben Roethlisberger. Então, eles fizeram um bom trabalho, mas aí, felizmente para nós, as faltas acabaram com o desempenho ofensivo deles e a gente conseguiu sair com a vitória. Eu lembrei de mais um ponto positivo. Na verdade, eu pensei nisso enquanto você estava comentando, Danilo, que foi a questão do nosso plano ofensivo
pro jogo. Eu me impressionei, na verdade, me surpreendi com o plano ofensivo, porque é até como a gente brincava antes. Inclusive, foi postado no Black Yellow BR que o Big Ben ia lançar 60 bolas no jogo de hoje, no caso, no jogo contra os Patriots, porque o nosso jogo terrestre não tinha feito basicamente muita coisa contra o Oakland Raiders, muita coisa não tinha feito quase nada contra os Raiders. O Jalen Samuels realmente não tinha conseguido ir bem naquele jogo, então todo mundo imaginava que o Big Ben ia tomar as rédeas, ia pro empty set em 99% das jogadas, que ia botar 5 recebedores e seja o que Deus quiser. E a gente viu que não aconteceu isso. Claro, muito pelo fato de que o jogo terrestre entrou logo no início. O Jalen Samuels começou a ir muito bem, a linha ofensiva começou a abrir os espaços, e aí o Fitner com certeza viu que dava para correr mais com a bola. Mas de qualquer modo, eu gostei bastante. Foram, assim, tirando as ajoelhadas do Ben, foram 23 tentativas de corrida, 19 delas foram pro Samuels, e no total foram 34 tentativas de passe. Então, fazendo uma continha alta, a gente tem que ficou mais ou menos 40% corrida e 60% passe no jogo, o que está uma média muito boa, e acredito eu que isso aí seja o que o time tem que fazer todo o jogo, ou seja, correr mais ou menos 40% das vezes e passar a bola 60% das vezes. É muito próximo do ideal hoje em dia na NFL, e enfim, fica aí esse ponto positivo para o nosso plano ofensivo. Não só isso, como tem uma distribuição longa de tempo. Nosso primeiro drive foi muito, muito feliz de se assistir, porque o Steelers começou com a bola no ataque, e foram 6 minutos e 20, 75 jardas e touchdown. O segundo touchdown nosso, 4 minutos e 17, 92 jardas, touchdown. O field goal lá no final do jogo, 5 minutos e 13, 66 jardas. A gente chegou a ter um outro field goal, posição de field goal, 65 jardas no drive, 4 minutos e 28. Quando você vai tendo drives longos, que você consegue correr bastante com a bola, principalmente contra o New England Patriots, essa é uma das faladíssimas chaves para se enfrentar esse time, você tem que manter Tom Brady fora do campo. Eu espero, inclusive, que a gente repita isso na próxima semana, porque o ataque do Saints, além de muito explosivo, ele tem total capacidade de te dominar de uma forma bem lenta também, porque assim como a gente, eles têm uma linha ofensiva muito forte, eles têm um jogo corrido muito desenvolvido, tá? Mas Saints a gente vai falar no outro bloco. Então é bom ver essa distribuição bem igual de passe e corrida, é bom ver que que o Steelers está preocupado em ter campanhas longas para manter a posse de bola. Bom, eu acredito que agora a gente pode passar para os pontos negativos, né, Danilo? Pode, a não ser que você tenha as tradicionais menções honrosas, podemos passar, sim. Não, já fiz, tanto para a linha ofensiva no jogo terrestre, quanto para o Eli Rogers. Muito bem, então, começa com você, Germano, o primeiro destaque negativo. Que honra! Bom, vamos lá. Bom, meu primeiro destaque negativo vai para uma coisa que a gente sempre comenta, mas que não muda nem a pau, é impressionante. Os desafios do Negão. Chega a ser algo assim até cômico. É incrível como o Mike Tomlin é ruim com o desafio, cara. É impressionante. Ele tentou desafiar 2 vezes. O primeiro ele perdeu, e o segundo ele só não perdeu porque a juizada salvou ele, simplesmente. Primeiro desafio, punt dos Steelers. O pessoal de New England conseguiu botar a bola na linha de 1 jarda, uma jogada inclusive muito boa dos special teams dele, e aí o Negão vai lá, flanela vermelha, vou desafiar, dizendo que o cara pisou. Chega o replay, um ângulo horrível, não tinha como ver nada, e sinceramente, mesmo sem ver nada, eu acredito que ele não tenha pisado, e como a gente sabe, que se não tiver 100% de certeza, a chamada não é revertida, ou seja, decisão horrenda do Mike Tomlin, pra variar. E o pior foi o segundo, jogada terrestre dos Patriots, acredito eu que era o Sonny Michel, ele é parado, numa pilha de jogadores, a juizada apita, e aí, não lembro qual foi o jogador, mas que conseguiu tirar a bola dos braços do Michel, e enfim, ficou aquele negócio, foi fumble, não foi fumble, e o Negão vai lá e desafia, sendo que assim, claramente a juizada tinha apitado, e quando a juizada apita, acaba a jogada. Graças a Deus, os juízes disseram que nesse caso não poderia se fazer o desafio, e então o Tomlin foi poupado de mais um vexame. Mas sinceramente tá virando isso mesmo.
mesmo, o Tomlin é muito ruim com o desafio. Talvez ele seja o pior técnico da NFL, o pior head coach da NFL nesse quesito. Ele realmente não sabe quando desafiar. A turma dele que ele tem, que claro que ele tem uma turma que serve só pra isso, pra ficar analisando os lances e informar pra ele quando ele tem que desafiar e quando ele não tem que desafiar. De duas uma, ou ele não escuta o pessoal, ou o pessoal também é muito ruim. Mas meu primeiro ponto negativo é ficar pra isso, pra os desafios loucos e desvairados do Mike Tomlin. Concordo também. Precisa urgentemente alguém tomar pra si a supervisão desse negócio, porque não tá rolando. Efetivamente não tá rolando. Meu destaque negativo vai pro seguinte: apesar de toda a calma que ele demonstrou durante o jogo, ainda assim, dentro de casa foram 2 interceptações bizarras lançadas pelo nosso quarterback, Big Ben Roethlisberger. É difícil você estar contra um time que tem tendência a jogar no erro zero, erro muito próximo de zero. Nesse jogo foi uma aberração a quantidade de faltas que eles cometeram, mas você não pode dar a sopa pro azar como ele deu, cara. Situações bem óbvias, fora 2 interceptações, ainda teve um intentional grounding bem ruim. Ele tava com a pressão muito em cima dele, só que dentro do espaço do pocket, e jogou a bola fora, que configura intentional grounding. Então, precisa de mais atenção ainda. Não tá num momento agradável da temporada, porque a sequência que a gente teve de 3 derrotas colocou um holofote em cima de alguns problemas dentro do time. Em vários deles ele foi só empurrando a galera embaixo do ônibus, tá? Então Ben Roethlisberger precisa de um sinal de alerta aí pra voltar a cabeça total pra dentro do jogo. Concordo, Danilo, concordo plenamente com você. O Big Ben, assim, a gente sempre critica essas questões de interceptação dele, e com razão, mas também sabemos que é aquela coisa. O Big Ben, ele é 880. Ele pode muito bem lançar uma interceptação no momento mais importante do jogo, como, por exemplo, ele fez contra o Denver Broncos, como também pode nos salvar, feito ele fez contra o Jacksonville Jaguars. É aquele risco que a gente tem, mas que a gente aceita, porque sabe que ele pode nos levar à glória ou nos tirar qualquer tipo de expectativa e de esperança de ganhar o jogo. Assim, eu até botei também como ponto negativo aqui na minha listinha, mas eu acho que, inclusive, a segunda interceptação não foi tão culpa do Ben. A primeira, claro, né, afinal de contas, foi um passe horroroso. E, inclusive, ele tem essa mania de dar passes horrorosos por cima dos recebedores, um verdadeiro balãozinho que sempre acabam virando interceptação. Mas, enfim, a segunda interceptação dele foi, entre aspas, naquele drop do Antonio Brown. Eu não acredito que tenha sido tão culpa dele. Beleza, o passe não foi tão bom? Não foi. Foi um pouco próximo ao Eli Rogers? Foi. Realmente dificultou a questão do Antonio Brown de fazer a recepção. Mas, querendo ou não, a bola foi dentro dos números dele. O Antonio Brown deveria ter feito a recepção, por mais difícil que fosse, até pelo pedigree que ele tem, até pelo jogador que ele é. Enfim, eu acho que essa segunda interceptação do Big Ben não foi tão culpa dele. Mas, enfim, vamos seguir. Ponto negativo, falha da defesa. É incrível como contra New England a gente consegue ter falhas horripilantes da defesa. Chega a ser absurdo. Todo jogo contra New England a gente, não sei como, mas consegue deixar, pelo menos durante 1 ou 2 vezes no jogo, um jogador totalmente livre. E isso aconteceu novamente, especialmente contra o Julian Edelman, que teve aquela recepção gigante, que inclusive foi para touchdown no primeiro ou segundo drive dos Patriots. Aquela foi Chris Hogan. Foi? O primeiro touchdown é do Hogan. Pronto, é porque o wide receiver é branco, né? O cara se confunde. Enfim, em alguns momentos do jogo a gente acabou pecando nisso, algumas falhas clamorosas de cobertura, entendeu? Então isso não pode acontecer. Assim, por um lado foi bom, porque não aconteceu com o Gronkowski, que geralmente é com ele que a gente fazia esses erros. Os últimos jogos mesmo, assim, tivemos vários exemplos, 12 homens em campo e ninguém no Gronkowski, 10 homens em campo e ninguém no Gronkowski, 11 homens em campo e ninguém no Gronkowski. Então, assim, era sempre isso. Era uma constante, né? Era uma constante. E, assim, continuou uma constante, sendo que dessa vez a gente mudou do Gronkowski para
algum wide receiver branco. Então fica aí meu ponto negativo para as falhas defensivas de cobertura, as falhas mentais também, talvez. Inclusive o próprio Ryan Clark foi no Twitter reclamar, dizendo que nesse lance do Hogan claramente foi uma falha clamorosa da defesa, que os jogadores da secundária deveriam ter percebido a rota que o Hogan ia correr, uma tal de zombie concept, que não me pergunto o que é, eu admito que eu não sei, mas ele estava comentando, até outro jogador, acho que foi até o William Gay que também falou que, concordando com o Ryan Clark, que era fácil da pessoa discernir que era um certo tipo de jogada, que eles deveriam ter se preparado melhor, mas enfim, fica aí esse destaque negativo para as falhas de comunicação e de cobertura na defesa, novamente contra o New England Patriots. Pois é, felizmente fica a impressão de que o ajuste veio. Porque New England teve essa pontuação com 8:40, o drive começou com 8:40, né, de relógio, e depois eles emendaram uma sequência de punts, que só veio acabar lá no terceiro quarto com um field goal. Então, apesar das falhas de cobertura, a defesa se postou bem. Fez um bend on but don't break. Mais até do que isso, porque as campanhas do Patriots, 32 jardas, 22, 5, 21, 17... Aí um touchdown de 63, um touchdown de 77, 43 e 54 ali no final. Então, por boa parte do jogo, a defesa se comportou muito bem. Um 3 and out, mas poucos first downs cedidos. Então, tem que ser feito um leve elogio para a defesa. E deixa eu aproveitar, já que eu tô falando coisas boas, eu preciso elogiar de novo a transmissão da CBS com o Tony Romo como comentarista. O tempo inteiro ele mencionou duas jogadas. O Patriots, ele faz um huddle muito rápido e coloca todo mundo lá alinhado, aberto. Você não sabe o que vai acontecer. A jogada que o Steelers tinha mais preocupação era sempre que eles abrirem todo mundo, principalmente o Rob Gronkowski, que é o grande mistério, como é que você para um jogador desse tamanho, com esse físico, quando ele está aberto para receber. E o Steelers também se posicionou de uma forma em que, com a mesma formação inicial, eles conseguiam executar muitas jogadas de defesa. Da mesma forma, várias vezes foi mostrado na transmissão, sempre que o Steelers estava com empty backfield, sem nenhum jogador alinhado ali atrás, como running back ou fullback, etc. Várias vezes era Jalen Samuels posicionado aberto. Então, a partir disso, ficou muito didático a transmissão. Ele dizia, olha, Ben tá olhando para esse jogador aqui, é o middle linebacker, que quase sempre era o Kyle Van Noy, 53. Então, se o Van Noy se mover para a direita, é o Antonio Brown que tá saindo do slot e ocupando exatamente o espaço que ele deixou. Se o Van Noy se mover na direção do Antonio Brown, o Juju tá passando e vai ter pouca cobertura em cima dele. Pode prestar atenção, isso se repetiu de novo, e de novo, e de novo. Outra jogada que o Steelers chamou bastante e foi chamado muita atenção é um reverse toss. O Ben tá com a bola, joga joga de baixo para cima aqui pro Samuels, e ele avalia o posicionamento da defesa, ele joga pro lado direito, a defesa começa a ir pro lado direito, e o Samuels, com a velocidade que ele tem, cruza pro lado esquerdo. Várias vezes essa jogada foi usada, e foi usada com muita efetividade, principalmente atrás da pornografia que é a movimentação de David De Castro, tá? Germano destacou bem a linha ofensiva, preciso reforçar. Belíssima definição, Danilo, que belíssima definição. É maravilhoso assistir o tanto que esse homem joga, esse guard chamado David De Castro. Ele é um right tackle, mas que tá direto bloqueando do lado esquerdo, porque ele é muito rápido. E a cobertura do Steelers já tá adaptada para todo mundo segura do lado direito, enquanto ele vem pro lado esquerdo. É maravilhoso, assim. Então, nessa brincadeirinha, o Jalen Samuels ganhou muitas jardas. E esse elogio precisa ser feito tanto para os Steelers, usando bem esse tipo de jogada, quanto para a transmissão, que deixou para o telespectador muito fácil. Você que não tem disponível para ver o replay, vai no Game Pass. Você tem 7 dias lá gratuito, pega esse jogo para assistir e você vai ver Tony Romo mencionando isso de novo, de novo, de novo. É maravilhoso. A experiência que vai ser o Super Bowl na CBS, com esse cara comentando, já dá arrepio só de pensar. Rapaz, quer dizer então que você não ouviu a transmissão com o grandíssimo Nardini? Não, eu não tenho ESPN. Se a ESPN quiser financiar aí, eu provavelmente não trocarei, porque, né, já tenho o Game Pass.
Ah, perfeito. Pois eu escutei a narração do Nardini e vou dizer o seguinte, não me arrependo não, sinceramente. Eu sei que o Tony Romo é muito bom e tal, que ele faz análises muito boas do jogo, mas eu vou admitir que às vezes eu prefiro narração brasileira mesmo, eu acho que dá mais emoção, sinceramente. Eu tenho um certo preconceito com as narrações gringas, porque eu acho que eles são muito parados, muito monótonos, digamos assim. Claro que a análise do Tony Romo é muito boa, mas a narração em si, acredito eu que deixa um pouco a desejar. Mas enfim. E assim, não é só porque é gringo que a gente tá falando, não. Porque, por exemplo, o Paulo Antunes é melhor comentarista que o Dan Fouts, da CBS. Tá? Nem compara. De longe. O Everaldo Marques é infinitamente melhor do que o Joe Buck da Fox. Não, sério, não tem comparação. É um outro patamar. É melhor que o Joe Buck. Pois é. Então, você tem realmente diferenças. É só porque o Tony Romo é um comentarista muito especial. Mas enfim, a gente tava falando E o Mancha é melhor que o... Não, ele não é melhor não. Enfim, esquece. Estamos falando de Steelers e Patriots. Você ainda tem mais aspectos negativos do time pra mencionar, Germano? Claro. Por favor. Vamos lá. O desempenho do ataque no segundo tempo, Danilo, eu realmente não gostei. Foram apenas 3 pontos. E tudo bem que o primeiro drive, no terceiro quarto, foi muito bom. Inclusive, foi aquele drive que a gente achou, poxa, finalmente a gente vai botar 2 posses de bola pra cima dos Patriots e a gente vai ganhar o jogo confortavelmente. Mas, contudo, todavia, os Steelers simplesmente não conseguem ter um pouco de tranquilidade. Um ótimo drive até chegar na red zone. E aí, primeira jogada, uma corrida do Samuels que não foi para muito canto, não foi para muito longe. Na verdade, apenas voltou para a linha de scrimmage, ou seja, não teve muito resultado. Segunda jogada, o intentional grounding do Big Ben, né, que ele foi muito pressionado. A terceira eu nem lembro do que deu, sinceramente. E depois, field goal de 32 jardas pro Chris Ball, que ele acabou errando novamente. Então, assim, o primeiro drive realmente foi muito bom, mas eles não transformaram isso em pontos, o que a gente precisa fazer. E no restante do jogo, o ataque também não fez tanta coisa assim. O Chris Boswell realmente, no final do jogo, acertou um field goal de 48 jardas, ótimo, muito bom para ele, mas o ataque como um todo no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar. Então fica aí mais um ponto negativo. Só pra mencionar, o primeiro chute foi de 32 jardas. 32 jardas é distância de extra point. O extra point é 33. Então, esse chute tem que ser automático pro Boswell. O Gostkowski, por exemplo, acho que ele já tá numa sequência de uns 50 chutes, que de 40 para baixo ele acerta todos. Kicker da NFL tem que trabalhar com um percentual alto de acerto, senão ele vai ser trocado. É uma posição que tem uma alta rotatividade, né? Não estou dizendo que existam 32 ótimos kickers na NFL, não é isso. Mas é muito mais fácil você, não digo nem achar, mas você dá uma chance para um kicker vindo do college, enfim, um undrafted free agent por aí, do que na maioria das outras posições. É uma posição que você consegue encontrar o jogador com até certa facilidade. Se ele vai dar certo ou não é outra história, mas achar alguém para dar uma chance não é muito difícil não. Então o Boswell tem que ficar bastante atento. Inclusive o Boswell, eu não vou botar como ponto negativo, porque querendo ou não ele acertou o chute de 48, que nos deu uma folguinha, e na verdade não sabia nem muito bem onde colocar ele nesse programa, mas eu vou botar apenas como menção desonrosa. Durante o jogo, quando ele errou esse chute de 32, pelo menos no QG, foi unânime a opinião de que ele deveria ser cortado o quanto antes, porque não dava mais. Talvez ele tenha salvo o emprego com esse chute de 38, e também pelo fato de que a gente ganhou o jogo, porque se tivéssemos perdido, eu tenho certeza que ele não estaria mais empregado, pelo menos no Pittsburgh Steelers, e então fica aí a menção desonrosa para ele, que de novo está muito inconsistente e não nos passa confiança nenhuma. Então, por mim, a gente pode avançar para as perguntas da audiência. O que você acha? Rapaz, eu tenho umas menções desonrosas aqui. Então, dá-lhe aí. Bom, sequência. Mais 3 menções desonrosas, infelizmente. Vou tentar ser rápido. A primeira vai para o nosso queridíssimo Art Burns, que, cara, é impressionante. Eu até me assustei quando soube que ele ia começar o jogo, que ele ia ser titular. Mas, enfim, a experiência não durou muito. Foram pouquíssimos snaps como titular. Acho que apenas no primeiro drive da defesa, depois o coaching staff já tirou ele, botou o Sabor, enfim, botou o Sutton e por aí vai. Realmente não deu certo e é um cara que, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, afinal de
contas, a gente depositava bastante esperança nele. É um cara que provavelmente não estará conosco na próxima temporada. Outra menção desonrosa, Morgan Burnett. Mesma coisa do Art Burns. Eu duvido que ele esteja com o time na próxima temporada. O caso dele é um pouco diferente. Ele não vem rendendo muito, realmente vem desapontando tanto o coaching staff como a torcida nessa temporada. Um cara que chegou agora, vindo do Green Bay Packers, que devia ser um jogador sólido ali na secundária, um cara experiente para dar uma confiança maior para os jogadores novos, mas isso não está acontecendo. O que parece, na verdade, é que ele perdeu simplesmente o atleticismo dele e simplesmente os instintos que ele tem, e tantos anos no NFL não estão sendo suficientes para fazer com que ele venha rendendo bem nos jogos. Então, também fica como uma menção desonrosa a atuação dele. Apesar de que foi ele que desviou o passe naquele último lance de ataque dos Patriots. E, por fim, uma coisa rara, inclusive, que eu vou fazer agora, é dar uma menção desonrosa para nossa linha ofensiva. Eu não gostei do desempenho deles. Não, é um opa de surpresa de uma menção desonrosa para a linha ofensiva. É coisa rara, né? Ainda bem. Mas eu realmente não gostei do desempenho deles no Pass Protection. Eu não gostei. Eu lembro que no começo do jogo, eu até fiz uma pequena anotação mental de que a gente estava levando muita pressão, mas muita pressão mesmo. A linha ofensiva não estava conseguindo segurar o pass rush dos Patriots e o Big Ben estava ficando em apuros muitas vezes. Conforme o jogo foi progredindo, conforme o jogo foi passando, a linha ofensiva foi melhorando nesse quesito, realmente melhorou no final do jogo, mas ainda assim foram 2 sacks cedidos, e o que mais me impressiona é que foram 7 quarterbacks hits. Então, a gente sabe que o Big Ben segura muita bola, que às vezes ele quer ser o herói, enfim, um pouco disso é culpa dele, mas de novo, não é um número que a gente está acostumado da linha ofensiva, e até pela minha própria impressão do jogo que eu tive, que eu lembro claramente que eu realmente achei em vários momentos que a linha ofensiva não estava fazendo um trabalho tão bom nessa questão do passe. Fica aí a menção desonrosa para eles, que é como o seu tom de surpresa, como eu posso dizer assim, é como o seu tom de surpresa demonstra, realmente é algo que não acontece todo dia. De fato, então, vamos passar aqui para as perguntas da nossa audiência. Vamos começar pelo Bruno Braga. James Conner e Jaylen Samuels têm potencial para se tornar uma dupla como Kamara e Ingram? Rapaz, boa pergunta. Eu acredito que não, mas eu acredito que não pelo seguinte. O Kamara e o Ingram, eles dividem bastante as carregadas. Eu acredito que isso não vai acontecer aqui em Pittsburgh. Eu acho que enquanto o James Conner estiver por aqui, até porque ele já provou ser um three down back, ou seja, aquele cara que consegue estar em campo em todas as 3 descidas, acredito eu que ele vai ser um verdadeiro workhorse e que o Jaylen Samuels não vai ter tantas oportunidades. Eu repito o que eu falei no podcast anterior, no jogo contra os Raiders. Eu não acho que o Jaylen Samuels seja alguém especial, não acho que ele seja um jogador que a gente vai dizer que é um diferencial para a equipe. Eu acredito que depois desse jogo ele realmente demonstrou que consegue ser um belo backup, que consegue, claro, inclusive quando precisar, fazer um ótimo trabalho como titular, mas eu continuo dizendo que eu não acredito que o Jaylen Samuels seja algo de especial, pelo menos não no nível do Le'Veon Bell e do James Conner. Então, eu diria que não veremos algo desse tipo. Concordo plenamente com você. Isso, inclusive, já dá um direcionamento para a pergunta do Fernando Magalhães, se a atuação do Conner na temporada e o crescimento do Samuels comprova que o mérito é tudo da OL e que o Bell não é tão bom assim. Bell é muito bom, cara. Assim, apesar de ser intragável, ele é muito, muito bom. O Conner também é um jogador muito bom, e com o esquema que a gente tem de proteção para corrida, facilita com que jogadores que não são ainda, pelo menos, elite, como é o caso do James Conner, consigam ter desempenho alto jogando atrás dessa OL. Então, a nossa OL merece muito, muito mérito no desempenho do ataque inteiro nessa temporada. O Bruno Lopes pergunta, com a vitória sobre o Patriots, dá pra pensar em final de conferência ou ainda é sonhar muito alto? Torcedores, calma. Estão usando uma vitória, apesar de ser contra quem foi, pra extravasar todo o sentimento. Isso é muito entendível, mas muita calma.
A gente ainda tem dois times que nessa conferência estão claramente bem acima. Os dois, curiosamente, estão na mesma divisão. Eles se chamam Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, tá? Hoje são os dois contenders, não à toa, os dois estão com a mesma campanha e os dois têm as duas melhores campanhas da conferência. Então, muita calma. O Steelers mostra que consegue ser competitivo com essa vitória. Mas o que, inclusive, ganhar esse jogo só piora a situação da gente ter perdido para Broncos e Raiders. Mas enfim, não é só porque a gente ganhou do Patriots que significa que tem nível já para a final de conferência. Ô Danilo, deixa eu só, não é nem lhe interromper, mas é só fazer um pequeno adendo à sua fala. Não digo nem adendo, só queria comentar um negócio. Você falou que existem dois times acima, né, que seria o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers, não é isso? Isso. Rapaz. Eu vou ser sincero, eu não tenho medo dos Chargers, sinceramente. Não, peraí. Em termos de o que eles estão mostrando, tá muito, muito bem. Não significa que a gente vai enfrentar algum dos dois já entrando, esse daqui a gente já perdeu, tá desclassificado. Não é do feitio dos Steelers pegar jogos grandes e peidar nos jogos grandes. Acho que a melhor palavra é essa. A gente pode enfrentar os dois, mas é inegável que o que está sendo apresentado por esses dois times dentro da conferência é melhor do que os outros estão mostrando. Não, eu entendi. É porque eu realmente acredito que o único time que está acima de todos os outros na conferência é realmente o Kansas City Chiefs. E olha que a defesa deles não é essas coisas, né? Mas enfim, eu realmente acho que o Chargers é fogo de palha. Sinceramente, eu realmente não boto muito fé neles. Não é porque a gente perdeu por pouco, enfim, naquela atuação desastrosa da arbitragem, né? Nem por isso. Eu realmente não acredito muito neles, não, sinceramente. Torcedores dos Chargers, se estiverem ouvindo, me desculpem, mas não boto fé não, cara, sinceramente. Mas enfim. Bom, esse é papo pra outra galera. Pedro Pignolatti, o Burns começando o jogo foi tática do Tomlin pro Patriots achar que ia ser mais fácil. Esse teve um lance muito engraçado, que Mike Tomlin afirma que a culpa do touchdown longo do Hogan não foi culpa do Burns, né? Como você já elucidou no começo do programa, tinha 3 caras seguindo o Josh Gordon e ninguém, o Chris Hogan, mas o Burns não jogou nenhum snap defensivo depois daquela, então vai entender, né? José Ortiz, a nossa defesa já pode ser considerada a melhor da liga? Cara, vocês estão no nível de empolgou fantástico. A gente gosta de ver isso, afinal é o podcast mais clubista do Brasil. Caio César Roque, qual o impacto real da vitória de ontem para a temporada? Tirando emocional, o que é que muda? Mostra que a defesa tem um nível legal que ela pode manter, mostra confiança. O que é que efetivamente, além de manter a gente na liderança da divisão, tem essa vitória? Rapaz, qual é o nome do ouvinte que perguntou, Danilo? Caio César. Cara, Caio, você até falou na questão do emocional, assim, tirando emocional e tal, mas eu acho que o principal impacto da vitória é realmente no emocional, porque era um time que vinha perdendo reiteradas vezes contra os Patriots, ainda mais em jogos importantes e de maneiras simplesmente vexatórias, entendeu? Então, o emocional pra mim é o principal ponto. Os jogadores ultrapassaram esse obstáculo que eles vinham tendo temporada sim, temporada não, certo? Então, a confiança deles com certeza tá renovada. E quanto à questão da defesa, rapaz, eu não digo que a defesa teve um jogo tão bom assim não, sinceramente. Eu não gostei muito da defesa. Ela teve seus momentos bons, claro. O pass rush, a questão das blitz, a gente sempre vem comentando que tem sempre um destaque, mas simplesmente as falhas defensivas, as falhas mentais, as falhas de comunicação, na minha opinião, ainda assim, ainda estão sendo muito gritantes. Então, eu infelizmente não confio ainda na defesa. Tivemos sorte porque os Patriots anotaram poucos pontos, foram apenas, foi o quê? Foram 10 pontos, né? Acho que foi isso. Pronto, eu até estava conversando com um amigo meu que torce pros Patriots e estava fazendo um bate-bola com ele, eu pedi para ele me explicar a visão dele do jogo, e ele mesmo disse que assim, eles jogaram muito mal, tiveram muitas faltas, mas que a defesa também foi mal, mas que o que fez eles perderem o jogo não foi a defesa, no caso deles, e sim o ataque, que só produziu 10 pontos. Então, eu não creio que o fato de eles terem produzido 10 pontos foi mais mérito da nossa defesa
mérito do que demérito do ataque deles. Eu realmente acho que o ataque deles foi o maior culpado dessa situação. Então, eu não fico muito confiante não, cara. Simplesmente eu acho que a defesa, ainda assim, apenas tem o trabalho de não perder o jogo pra gente. E sim que o ataque vai ter que nos carregar se a gente quiser chegar em algo a mais nessa temporada. Bom, e temos perguntas também, Danilo, do Instagram. O pessoal mandou algumas perguntas e eu vou repassá-las agora. Bom, primeiro temos a do Eduardo Ferreira. Ele faz duas perguntas rápidas. A primeira é se a nossa defesa estava em pré-temporada até a semana passada. E a segunda é ele perguntando se alguém viu o Rob Gronkowski por aí. Olha, Rob Gronkowski é difícil não ver. Um cara de 1,98m e seus, sei lá, 120 quilos, vai. 1,98m, 120. Caralho, 1,98m, 120. Batido. Certinho. Rapaz, exatamente. Eu acho que ele não tá com 120 não, viu? Eu vi no Twitter um dia desses, alguém falando que ele tá correndo parecendo que tem um piano nas costas. Mas aquele bicho já tá tão amarrado, e quando eu falo amarrado é literalmente as proteções dele contra a lesão e tal, que é difícil pro Robocop correr. Então é difícil ver um cara daquele tamanho não ser visto, mas que ele teve um desempenho bem, bem fraco, e vem tendo desempenho fraco durante a temporada. Acho que só o Miami Dolphins mesmo que deu muito espaço pra ele esse ano. É difícil não ver agora. A defesa em pré-temporada, a temporada inteira, brincadeira, né? Claro que não, eles só não estavam conseguindo entregar porque tinha gente lá dentro entregando o jogo. Gente num desempenho muito, muito abaixo, como, por exemplo, o já mencionado tantas vezes nesse podcast, Art Burns. E tem mais uma pergunta, Danilo, do VH Silva, que imagino eu que seja Vitor Henrique ou algo do gênero. Vitor Hugo, talvez? Talvez. Ele está perguntando o seguinte, ele quer saber quantos móveis a gente quebrou após essa vitória. Rapaz, essa é uma excelente pergunta, meu amigo vídeo holográfico. Eu particularmente não quebrei nenhum. O máximo que eu fiz foi ajoelhar na hora daquela tentativa de quarta descida do Patriots no finalzinho. De resto, eu tava bem, bem tranquilo. Consegui até assistir o jogo deitado, rapaz. Olha que coisa. Eu também, grandíssimo VH, também tenho que admitir que não quebrei nenhum móvel, não. E vou dizer o porquê. Por mais incrível que pareça, assim, no podcast anterior, no caso, o 99, que foi contra os Raiders, eu até falei que caso a gente ganhasse, eu ligaria a hashtag empolgou e tal, não sei o quê. Mas isso acabou nem acontecendo, sinceramente. Eu vi um jogo de um modo tão calmo. Claro, torci bastante, fiquei apreensivo, o coração bateu mais rápido, mas, para ser muito sincero com vocês, eu fiquei muito mais calmo do que eu achei que ficaria, mesmo com a vitória. Então, pelo menos aqui em casa, foi bem tranquilo. Na casa do Ricardo, na casa do Zé, na casa do Caio, eu já não posso dizer muita coisa, não. Mas, pelo menos na casa do Germano, não teve muita baderna, não. Pois é, então a gente teve até um domingo bastante tranquilo, muito mais do que a gente esperava. Então é isso, muito obrigado a você, ouvinte, que está mandando as suas perguntas. A gente ainda recebeu comentário / pergunta do Alberto Henrique, do Rodrigo Oliveira, Robson Carlos, João Vitor de Lima. Continuem mandando suas perguntas, a gente só não faz todas para também não deixar o podcast do tamanho do Rob Gronkowski, 1,98m, 120 quilos, mas a gente ama receber perguntas e o carinho de vocês por todas as redes sociais. Ô Danilo, tem mais uma pergunta, na verdade, que eu ia deixar passar, mas graças a Deus eu lembrei. É uma pergunta do Antônio Carlos Moraes. Na verdade, ele tinha feito uma pergunta para outro programa e a gente não conseguiu responder, enfim, por causa do tempo, do número de perguntas. Então, ele mandou outra e pediu que a gente respondesse. Então, tá aqui, eu tinha prometido para ele que a gente iria citar, então promessa é dívida. O Antônio pergunta o seguinte: o que faz o Tomlin ser considerado um grande técnico? Porque para mim ele não é. Essa aí, Danilo, eu posso até responder rapidamente. Por favor. Antônio, o Tomlin tá na NFL há 12 temporadas. Há 12 temporadas que os Steelers não têm que eles não terminam a temporada abaixo de 50%, ou seja, que eles não têm uma temporada negativa na NFL. É algo que pouquíssimos técnicos podem dizer que conseguiram na carreira. Então, assim, ele tem seus defeitos, ele realmente não é muito bom com desafios. Algumas pessoas dizem que talvez ele não seja muito duro com o elenco, que ele seja um amigão da galera e por aí vai. O Tomlin realmente não é um técnico perfeito. Mas uma coisa eu te digo, ele tá bem acima da média. E tenho certeza que se por alguma razão
a gente demitisse ele pedisse para sair hoje, no outro dia ele estaria empregado na NFL. Então, por isso é que eu digo que ele sim é um grande técnico. E não vá nem por mim, vá pelo resto da liga, que vive tecendo elogios a ele. Em todos esses 12 anos do Mike Tomlin comandando o Pittsburgh Steelers, só 3 anos os Steelers não se classificou para os playoffs. 2009 foi uma campanha 9-7, 2012 e 2013 foram campanhas 8-8, tá? Mesmo assim, em 9 e 12 ainda tinha uma reestruturação do ataque, você ainda tinha Mendenhall e Jonathan Dwyer como running backs, depois era um ano de calor do Bell, ele machucou, teve muito problema nessas temporadas, a gente tem que confessar. Mas todas teve o maldito Suckup, que errou o field goal miserável. Puta, é verdade, 2013 foi isso. O Ryan Suckup que tirou os Steelers dos playoffs. Então, até aí, você consegue ver que com 8-8 ele estava quase colocando o time nos playoffs. Então, Mike Tomlin é realmente um treinador absolutamente, estável, e 2, estável num nível alto, tá? O Steelers, todos os anos, ele entra como contender. Tirando esses 3 anos, em todos, a gente teve pelo menos 10 vitórias. Isso é muita coisa, minha gente. 10 vitórias na NFL não é um time todo ano ter pelo menos 10 vitórias, não são aquele tipo de vitória que você tá por muito pouco e acha, sabe? São times consistentemente bons. E Mike Tomlin traz esse nível de atuação para a equipe, tá? Não subestimem o poder de Mike Tomlin comandando o Pittsburgh Steelers. Não subestimem o Pittsburgh Steelers sob o comando de Mike Tomlin. Ele é um excelente head coach. E repito as palavras de Germano. Se hoje ele for demitido do Pittsburgh Steelers, amanhã ele está empregado. Só é o tempo dele viajar e fazer entrevista em outra franquia. Duvido que qualquer franquia que entreviste esse técnico deixe ele sair sem uma proposta de contrato. Então, Antônio Carlos, confie no seu treinador, ele é excelente. Ele pode parecer que ele tem problemas de vestiário, às vezes e tal, mas ele é excelente, é dos melhores que você pode encontrar na NFL. Muito bem, então, passado o nosso bloco de perguntas, vamos encaminhar o fim do programa. A gente tem o próximo jogo, semana 16, é mais um jogo pesadíssimo. A gente vai até New Orleans para enfrentar os Saints. E, Germano, um matchup que você está esperando para essa partida? Bom, talvez o jogo mais difícil do ano. Claro, o jogo contra os Patriots sempre é difícil, mas talvez o jogo contra os Saints fica um pouco acima por ser fora de casa, por ser lá em New Orleans, no estádio dos Saints, que nunca é fácil, que sempre traz problema para os adversários. Então, assim, não quero ser muito generalista, então não vou falar do ataque contra a defesa, porque aí realmente é chovendo molhado. Mas vamos lá, um ponto que eu gostaria de destacar vai ser o jogo corrido na verdade, o corrido não, vamos lá, vou reformular. Vai ser o envolvimento dos running backs dos Saints contra a nossa defesa, pelo seguinte: a gente sabe que o Kamara e o Ingram, como bem apontado anteriormente por um dos nossos ouvintes, são uma ótima dupla de running backs, e eles aparecem tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo. O Kamara, ele é o segundo jogador dos Saints com mais jardas, tá? E o segundo também com mais recepções. Ele tem 70 jardas para 70 recepções para 591 jardas. O Mark Ingram tem um pouco menos não, bastante menos. Ele realmente não é tão envolvido no jogo aéreo. Ele tem apenas 16 recepções para 136 jardas, mas em comparação, no jogo terrestre, ele tem 110 tentativas para 519, enquanto o Kamara tem 173 tentativas para 793 jardas. Então, assim, são dois jogadores que nós vamos ter que ter uma preocupação grande, especialmente o Kamara no jogo aéreo. Os nossos linebackers vão ter que correr muito atrás dele, o que me preocupa bastante. Então fica aí o meu destaque de matchup para o jogo, da nossa defesa, contra não só contra o jogo terrestre, mas contra os running backs do New Orleans Saints. Vou colocar o meu matchup para esse jogo. É exatamente o contrário. O nosso jogo corrido, quer seja com o James Conner voltando, a gente precisa esperar essa semana para ver o quanto ele treina, se ele vai estar disponível para o jogo. Ou pior ainda, se for o Jalen Samuels, afinal é o nosso teórico running back número 3, contra o front seven e a equipe, e principalmente a equipe de linebackers do Saints, que esse ano está tendo uma temporada incrível.
A linha defensiva do Saints está ganhando muitas láureas. O Sheldon Rankins está sendo um jogador excepcional esse ano e está possibilitando, abrindo espaço para os pass rushers externos, como o Cam Jordan, que é excelente, mas os linebackers estão ótimos. Eles podem se dar o luxo de deixar um cara como o Manti Te'o no banco. Então, Demario Davis, AJ Klein, Alex Anzalone estão jogando uma barbaridade. Demario Davis é um tacleador excepcional. Eu queria muito que ele tivesse vindo para os Steelers na última free agency, só que ele saiu um pouquinho caro. Os Steelers não preferiu pagar mais baixo com o John Bostic, mas fica de olho nesse confronto porque os jogadores estão em um nível excepcional. A defesa do Saints tá num nível muito, muito bom esse ano, principalmente contra o jogo corrido. Então, se o Steelers quiser ter essa mesma distribuição que a gente ressaltou bem nesse próximo jogo, o jogo corrido vai ter que entrar. O Steelers vai ter que forçar aberturas pro jogo corrido. E aí é que a gente vai ver como é que desenrola. Mas o potencial é de ser um jogo maravilhoso. A gente volta a jogar nesse segundo horário, nas 6h25 da noite, do horário de Recife, 7h25, horário de Brasília. Então fica ligado que Steelers e Saints com certeza vai passar na ESPN, deve ser um jogaço. Pra gente fechar o programa, você vai falar mais alguma coisa do Saints? Rapaz, eu ia apenas comentar que a nossa defesa vai ter uma tarefa herculeana de novo, né? Na final de contas, enfrentar em sequência Tom Brady e Drew Brees, meu amigo, é complicado. É aquele negócio, ou vai ou racha, porque acredito eu que estamos todos surpresos com a vitória contra o Patriots, do jeito que foi, a defesa cedendo apenas 10 pontos. E agora enfrentar Drew Brees fora de casa, cara, boa sorte. Muito boa sorte. Drew Brees tá em nível de candidatura a MVP, tá? Ele e Pat Mahomes estão disputando basicamente cabeça a cabeça pra ver quem leva o título de MVP nessa temporada. Mas aí o Drew Brees perde, porque se for cabeça a cabeça, ele é mais baixinho e tal. Inclusive o Drew Brees tem o quê? Tem 1,80 m, é isso? Mais ou menos, né? Acho que é 5'10 ou 5'11. Por um quarterback ele é muito baixinho. 1,83. Ele é 5'11", ou tem algumas medições que colocam 6'0". Pronto, um quarterback muito baixo, inclusive, para o que a gente está acostumado, mas que, enfim, sair não importa de nada, porque ele sabe, assim, futuro Hall da Fama, né? Apenas isso aí dá um pouco da noção para quem está começando a acompanhar a NFL agora. Para efeito de comparação, o Ben Roethlisberger tem 1,96 m. São 13 centímetros a mais. E é melhor a gente parar por aí, porque se a gente for comparar peso... Nossa senhora, então, é realmente melhor parar por aqui. Então, já Danilo, só uma coisa, foi até engraçado isso agora, porque teve um lance no começo do jogo contra os Patriots que eu acho que foi o Kyle Van Noy, chegou no Big Ben livre da marcação, ou seja, ninguém bloqueou ele, e ele simplesmente tentou derrubar o Ben e o Ben ficou paradinho. Derrubar o Big Ben é uma tarefa difícil, viu, meu amigo? O juiz, tanto que quem parou a jogada foi o juiz, o Ben não caiu não. É verdade. É difícil. E a própria transmissão, o Jim Nantz, ele reforçou, olha, Big Ben é um dos caras mais difíceis de se colocar no chão da liga inteira. Você tá indo pra cima dele, você tem que derrubar, porque senão ele vai te pegar. Então, Germano, pra gente fechar o programa, suas considerações finais, sua despedida pra nossa audiência. Bom, minhas considerações finais vão para o nosso podcast de número 100, que nós botamos no ar na última sexta-feira. Se vocês puderem, por favor, escutem, tá muito legal, de verdade. A gente falou sobre várias questões que os ouvintes haviam nos pedido, assim, questões pessoais nossas, curiosidades, enfim, muita nostalgia também. Então, quem puder, nos prestigie aí no nosso podcast número 100. E eu gol. Esse próximo jogo talvez não, é o mais importante da temporada, porque incrivelmente a disputa pela AFC Norte está totalmente aberta. Enquanto nós enfrentamos o Saints lá em New Orleans, o Baltimore Ravens vai enfrentar o Chargers lá em Los Angeles. Steelers estão 8-6-1, Danilo? 8-5-1 e o Ravens está 8-6-0. Perfeito. Steelers estão 8-5-1 e o Ravens 8-6.
Ou seja, estamos na frente, mas não por muito. Se perdermos contra os Saints, se eles ganharem, eles passam nossa frente. Então, temos que tomar bastante cuidado, porque se isso acontecer, e eu espero que não aconteça, eles assumem a liderança da divisão, faltando apenas um jogo. E o mais preocupante, nós ficamos bastante ameaçados até mesmo da vaga de wildcard, porque existem times aí com 8-6 que estão na briga e que também podem acabar nos passando, como o Indianapolis Colts, enfim. Pedir que não aconteça o pior e que pelo menos a vaga nos playoffs a gente consiga garantir já logo nessa rodada. Hoje tem Titans e Colts 8-6 e Ravens 8-6, basicamente disputando essa vaga de número seed 6 da AFC, e o Steelers com 8-5-1 tá ali com o Ravens 8-6. Matematicamente o Browns não tá eliminado. Parabéns ao Cleveland Browns por chegar a esse ponto da temporada. É realmente excelente. Parabéns a eles, só que, para que eles consigam a vaga no Wild Card, na última rodada, o Titans e o Colts, que é provavelmente o Sunday Night Football da semana 17, eles têm que empatar. Então, você pode basicamente dar o Browns como eliminado. Então, Steelers 8-5-1, é essencial que o Steelers vença as duas partidas, porque o Ravens está na cola. Mas, se o Ravens perder pro Chargers nesse sábado, então, recomendo que você assiste, dê aquela secadinha e tal, já tá fora caso o Steelers vença, porque aí não tem mais condições do Ravens ultrapassar. Na última rodada, o Steelers enfrenta o Cincinnati Bengals, enquanto o Ravens enfrenta o Cleveland Browns. Esse ano a gente trocou, então tá um pouquinho mais complicado. Porém, o Bengals tá com quarterback reserva. Jeff Driscoll tá jogando, não é o Andy Dalton. Tradicionalmente o Steelers tem problema com QB reserva, então vamos aguardar para ver. Porém, tradicionalmente, a gente tem chutado a bunda dos Bengals, então talvez essas duas coisas aí se anulem. Enfim, vai ser um jogo legal de assistir ainda na semana 17, muito provavelmente a AFC Norte ainda vai estar aberta. Para a gente encerrar o programa, deixar aquele velho pedido. iTunes, 5 estrelas e uma avaliação. Spotify, clica lá seguir. Segue no Twitter e no Instagram, @BlackYellowBR. fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para ir acompanhando o nosso conteúdo sobre Steelers. E recomende para os seus amigos, porque essa é a melhor forma de mais e mais ouvintes serem atingidos pelo nosso programa. A gente volta na semana que vem para falar desses Steelers e Saints. Ouçam o podcast número 100, aproveitem que você tem a semana inteira aí para ouvir depois desse. Um grande abraço a todos e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and